Então, a gente tem que focar na pessoa. Eu sei que existem processos, eu sei que existem documentos, eu sei que existe tudo isso. Mas se você não entrar, não convencer as pessoas de que aquilo é importante, aquilo faz bem para ela, a gente não vai avançar, né? Então, eu aprendi muito nesse contexto. Quando você tem um risco que ele é muito real e está na sua frente, é mais fácil de você dizer, não põe a mão aí que vai queimar. É simples assim. Mas quando você tem um contexto em que você está lidando com pessoas em que o trabalho ele é muito mais cognitivo, comportamental, então você tem que saber como é que essas pessoas, e geracional, né? Como é que essas pessoas estão se comportando e como que elas estão absorvendo as informações, né? E se eu não tiver essa linha de pensamento, me conectar desse jeito, eu não vou falar com o meu público. Então, acho que falar, o ser criativo, está muito na questão de como falar com o seu público, entenda o seu público, né? Porque pode até ser criativo em termos de uma CIPAT formal ou standard, como a gente tem feito, muitas empresas têm feito. Se isso estiver falando com a sua população, está perfeito. Agora, com a minha população é um pouco diferente, né? Então, esse momento da criatividade está mais relacionado com a conexão com as pessoas. Tem que fazer aquilo ter sentido, senão vai ser frustrado. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos aqui hoje, quinta-feira, meio-dia, estreando mais um episódio do Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, que traz histórias de profissionais, mulheres da saúde e segurança do trabalho aqui no nosso país. É um prazer estar aqui na terceira temporada. A gente fala, primeira é risco, a segunda é uma esticadinha para ver se dá certo, a terceira não adianta, mostra que é um super sucesso. A gente agradece já de começo aos nossos patrocinadores, a MSA, a Marluvas, a revista Proteção, a razão da nossa existência, e os estúdios da AnimaSeg, onde a gente se encontra hoje para gravar mais um episódio. Eu sou Fabiana Raulino, sou uma mulher loira, de olhos castanhos, pele clara, estou com uma blusa preta e uma blusinha, uma jaquetinha, light jacket, listrada, branca e preta por cima. E eu estou aqui hoje junto com a minha querida amiga co-host, Fernanda Neto, médica do trabalho, que vai me acompanhar hoje aqui nessa entrevista tão especial. Sempre muito bom estar aqui. Mais um programa, minha amiga. E é sempre muito bom estar aqui, né? Porque a gente sempre tem possibilidade de aprender muita coisa com a mulherada que vem aqui, verdade. né? Aliás, você está espetacular. Obrigada. Vou aproveitar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, né, de pele clara, cabelos escuros, curtos, assim, na altura do queixo. O lado esquerdo tem um raspadinho ali, que é um charme dele, rebelde. Eu uso óculos, estou usando uma blusa preta, um lenço que foi o elogio da Fabi, um lenço preto com vários desenhos dourados e acessórios prateados. E eu acho que o look é para a gente também receber bem a nossa convidada de hoje, né? Verdade. Faz tempo, eu tava com saudade dela, faz tempo que eu não a via. Você conhece ela, Fê? A gente trabalhou juntas na General Electric. É verdade. Eu me lembro. Trabalhamos juntas. Eu me lembro. Eu conheci ela também na época de General Electric, mas ela foi minha aluna, acredita? Ela já tinha uma formação superior e ela foi fazer um curso que ela vai contar pra gente aqui. Ela foi minha aluna, depois eu, claro, acabei chamando ela, né, também para dar aula. Não tinha como, E né? a gente reconhece a capacidade assim de longe. A gente não se separa, não tem o que fazer, até hoje muito amigas, acho que faz mais ou menos uns 3, 4 meses, a gente marcou só de almoçar, sabe, vamos almoçar, porque afinal ela está trabalhando num dos prédios mais emblemáticos de São Paulo. E eu acho que foi até assim que a gente se aproximou, né? Você conhece a Fabi, né? A Fabi juntas, aí não separa mais. Formadora de rodinhas, né?
Isso aí. Então, a gente já começa com esse super né, suspense à la Hitchcock, lógico que não, mas estamos trazendo ela hoje aqui para mais um programa do Elas na Proteção. Hoje a gente vai trazer uma pessoa que tem um cargo global, que foi construído passo a passo com uma série de escolhas bem feitas. Existem algumas pessoas que dizem que a vida é feita de grandes oportunidades, mas você tem que estar pronto para quando as oportunidades chegarem. E isso tem relação com as escolhas, com as parcerias, com as conexões e tudo que você faz mirando o seu objetivo. Ela mirou sempre muito bem, fez escolhas assertivas, parcerias, nunca parou. E hoje ela vai contar para a gente um pouquinho sobre essa trajetória até chegar em líder global, mas de onde ela saiu, como é que ela começou. Recebemos hoje aqui Janete Chaves. Meu Deus, o que eu faço depois de uma introdução dessa? O que eu posso dizer? Vocês são maravilhosas, é um prazer imenso estar aqui conversando e batendo essa bola com vocês, meninas. Assim, revê-las juntas é um presente. Bom demais, É muito né? bom. É muito bom, muito bom a gente poder trocar essa figurinha, né? E que bom. A gente faz uma dupla bota no design. A Fabi trouxe termos de oportunidade, aqui é mais um. Né? Mais uma oportunidade que, sem dúvida, eu agradeço do fundo do coração, porque vai ser uma troca muito legal. Eu Que agradeço. delícia, querida. Olha, um grande prazer você ter aceito o nosso convite. É um convite que a gente estava tentando casar na Atrasei sua um agenda. pouquinho, né? Agenda global. Acontece no momento certo, é isso. É isso aí, agenda do mundo, né? Querida, a gente queria pedir para você se descrever e aí a gente começa o nosso papo. Perfeito. Bom, eu tenho cabelos curtos, já foi mais cacheado do que tá agora é só bagunçado, de pele branca, olhos verdes, uso óculos. Estou vestindo um topzinho marrom, uma camisa bege, calça linho? jeans de De linho. Por isso linho. que eu tô toda amassada. Não sei se alguém tá me vendo, mas tá tudo amassado. E um tênis bege. O linho é bom que a gente não precisa nem passar, porque ele vai amassar. Você já passa com aquela você já segurança vai de que livre, entrega para vai Deus, livre. né? Entrega para Deus. Aleatoriedade de comentário, eu até peço desculpa, mas eu realmente gosto muito. Cara, é que eu acho que você põe uma camisa de linho, você tá pronta pra reunião, pro almoço, tá tudo Até bem. pra piscina. Pois é, Ele porque pra passeia em tudo homem, quanto é lugar. o homem, ele levanta da cama, ele pula dentro de uma calça jeans, uma camisa, ele tá pronto, né? Eu, pra ficar mais ou menos isso aqui, gente... Eu já fui mais criteriosa com isso, assim, muito mais... Não que não diga arrumadinha, mas agora eu tenho buscado mais praticidade. Tenho me Eu ia locomovido dizer diferente isso. pela cidade, tenho me relacionado de uma forma diferente. Se locomovido, isso daí já levanta a bola pra A gente gente também tem que ser puxar. locomovido diferente, a mas gente por um tem que- motivo diferente do dela. E unidas por uma mão, por uma marca. Bom, vamos começar, Jean, pedindo para você contar um pouquinho, porque, olha, de verdade, hoje no Brasil, tem tanta gente falando, cara, eu queria tanto uma transição de carreira. Eu não sei o que eu faço, eu queria mudar, eu não tô gostando do meu trabalho, ou eu queria estudar alguma coisa, eu queria fazer tal. E você fez escolhas tão incríveis que eu acho que valeria muito a pena a gente começar com você contando essas escolhas profissionais que você fez. É legal tocar nisso, viu, Fabi? Porque às vezes essas escolhas são até inconscientes. Né? Então, às vezes a gente tem que ouvir um pouco o coração da gente, o que a gente, por onde a gente está passando e está vivendo o presente, porque essas escolhas foram também muito baseadas com quem eu estava convivendo. Então, com quem eu estava trabalhando, com as oportunidades que ali foram apresentadas, e aí você vai escolhendo. Se eu te falar que eu sentei e tracei um plano para minha vida, para o meu futuro, não é verdade. Né? Mas o que seguramente eu posso dizer é que tudo que aconteceu foi muito baseado no relacionamento com pessoas, né? Na minha vontade de contato com pessoas, de querer estar perto de pessoas. E aí eu vou contar um pouquinho dessa trajetória e do apoio. Né? Eu acho que sem uma motivação, alguém para te dar essas oportunidades, você não vai a lugar nenhum. Então, eu falo que você é uma das pessoas que me deu essa oportunidade e que, assim, vou levar para minha vida, não tem jeito. É como linha da mão, né? Tem caminhos ali que, naquele momento de escolha, pessoas foram importantes para isso.
E a gente precisa muito reconhecer. Então, eu tive gestores que fizeram isso, que foi a grande virada para o que eu sou hoje. Mas houveram outras também, né, desde o começo. Então, em que momento você toma essa decisão? Então, tem muita gente que participa disso dentro da minha vida, né, dessa vida profissional. Mas a minha formação, ela é diversa. Eu sou socióloga, né? A minha primeira formação, eu sou socióloga pela PUC. E aí, naquele momento em que você só vislumbra ir para a faculdade e conviver com quem você mais gosta naquele ambiente. Então, eu namorava um sociólogo, então eu já, quer dizer, estava estudando sociologia também. Então, aquilo para mim me motivou muito. Então, a sociologia, muito embora hoje não seja minha linha de trabalho, ela contribui muito para o pensamento crítico que eu tenho hoje, ponto, né? Então, isso assim, não existe nada que você construa na sua vida em termos de aprendizagem e de educação que você não vai usar na sua vida. Isso não existe. Então, qualquer pessoa que estiver fazendo, estudando ou trabalhando com alguma coisa, eu acho que ela carrega uma experiência de vida que ela pode direcionar para qualquer caminho. Não existe diploma rasgado. Não existe. E para as mulheres pode ser um pouco mais difícil, mas tudo foi mais difícil para a gente. A gente precisa desbravar. Não adianta. E vamos continuar desbravando. Né? Mas a questão de você olhar e ver que tudo que você transformar, tudo que você viveu em experiência e como isso pode ser traduzido na sua trajetória, é fundamental. Né? E tá muito atenta no que você está convivendo naquele momento. Eu sempre tenho, assim, a minha personalidade, ela é muito flexível, é muito da mudança. Eu posso mudar a qualquer hora, eu posso mudar a qualquer momento. Não que isso não crie um sofrimento, óbvio que cria, né? E cria marcas, cria sofrimento. Mas eu acho que sem esse sofrimento, essa transformação, você não avança. Né? Então, quando você fala chegar numa posição global hoje, veio de muitas mudanças, né? E de assumir, porque as mulheres também, quando vem uma condição ou uma possibilidade de transição, até de uma promoção, ela se coloca muito naquela condição de será que eu tenho todos os atributos que estão pedindo? Pra isso? Porque às vezes o atributo está até pedindo, né? Eu não tenho. Se eu não tiver um deles, eu já não vou. Coisa que os homens não fazem. Se não tiver 5, já aplicou. O homem, se tiver um, ele já aplicou. E também, gente, essas descrições de vaga, elas não são feitas mirando o ser humano, elas são feitas mirando a função. Na hora que o ser humano chega ali, o ser humano tem aprendizado. E às vezes o ser humano tem algo muito melhor do que aquilo que está descrito ali, né? E as mulheres precisam aprender um pouco com isso, né? Então, eu já comentei, eu não lembro em qual programa aqui, mas a gente já falou sobre isso. Do LinkedIn, Sim. Que o pessoal fez alguns estudos a respeito da plataforma do LinkedIn e os homens, eles não têm dificuldade em construir uma marca pessoal. Eles colocam tranquilamente as suas capacidades, eles têm uma header, né, uma explicação a respeito de si, do que é capaz de fazer, com muito mais tranquilidade do que uma mulher. A gente, quando é pequenininho, o pessoal fala, você tá sendo nojento, você tá sendo metida. Mas vem lá da infância também, né? Infância. O menino é criado para ser aquele cara que conta quem ele é bom para conquistar as mulheres. A mulher é aquela que tem que ser perfeita para ser escolhida. Então você nunca é perfeita, entendeu? O brinquedo dos meninos é construção. É bloco, é carrinho. Eles trabalham a criatividade, o esporte. A gente ganha forninho ainda, hein? Forninho, geladeirinha, sorveteriazinha e principalmente bebês. Bebê. E não mudou nada. Nesses dias, pausa inútil. Esses dias eu tava assistindo Canal 90. Gente, pra vocês viveram a década de 90. Esse eu não conheço. Canal 90 do Noge tem no YouTube. E ele pega especialmente da TV brasileira, o que acontecia na década de 90. Eu assisto com meu marido e falo, não é à toa que a gente tá tudo medicado. Não tem como. Fê, eles fizeram, Jean, uma sequência de episódios dos brinquedos do Gugu, que quando chegava em casa não era nada daquilo que aparecia na propaganda. Nossa, umas coisas terríveis, mas aqui fica pra vocês a dica aí. Eu mesmo vou olhar. Depois de assistir esse episódio, dá uma olhadinha que diversão garantida. Demais. Então, eu acho... Daí, do começo da minha carreira para cá, teve uma mudança, assim, uma mudancinha de chave que foi essencial, que foi
eu trabalhava como assistente executiva. E aí a minha gestora começou a implantar um programa Como de você saúde. foi? Tá bom. A minha primeira formação foi de secretária bilíngue no colégio. Eu fiz colégio técnico. Então vem de lá. Eu sempre fiquei caçando. Aonde começou tudo isso? Olha, Não, eu fui secretariado bilíngue, depois é que eu fui para a faculdade de Ciências Sociais. Fui trabalhar numa empresa de telecom, eu fiquei né? sabendo depois de 20 anos. E aí, nessa empresa de telecom, foi a minha primeira mudança de cargo, efetivamente. Eu era assistente e passei para a área da qualidade. E aí comecei a aprender sobre a área da qualidade. Até qualidade, eu acho que você nem sabe que eu passei por isso. Então, eu fiquei 3 anos trabalhando na área da qualidade. Conhece a pessoa. Eu acho que quem ouvir isso aqui vai achar essa menina não sabe o que fazer até hoje, né? Assim, fica pingando de coisa. Mas fui para qualidade. Tá falando de qual de nós três? Pera. Que mesa para fazer esse comentário? Eu pingo para tudo que é lado. Restaurante? Vambora, também vambora. médica do trabalho, mas restaurante. E depois da qualidade, eu fui fazer fisioterapia. Porque eu não queria ficar refém das empresas de aquelas picos de demissão. E isso era muito comum em empresa de telecom, né? Quando Você que está mudava nos assistindo telecom, agora está achando que isso é novidade, né? tá vendo? Isso é muito Nossa, antigo já. como o mundo do trabalho tá difícil. Olha essas ondas de demissão. E aí eu tinha que me É só virar. mais um ciclo. Só mais um ciclo. Só mais um ciclo. Então, o que que a pessoa pensou? Eu vou fazer alguma coisa que eu goste de lidar com as pessoas e que vai me dar essa autonomia, que eu não fique dependendo das empresas para poder trabalhar. Primeira decepção da vida dela. Não foi, sabia? Eu vou te falar que não foi. Amo. Mas, e aí eu tinha uma amiga que a gente falava assim, ai, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Eu gosto de mexer com as mãos. Eu também gosto de gente. Acabei eu indo para fisioterapia, ela acabou não fazendo, e eu segui em frente. Fui fazer fisioterapia, adorei o curso, mas eu já era madura. Até abaixo-assinado para eu não fazer pergunta, eles fizeram na sala de aula. Porque eu tava numa diferença etária muito grande. Eu tava Ele ali só para queria acabar a aula, né? Você só queria aprender. eu já tinha passado a fase de Isso boteco, é de super PUC, né? comum. Isso é super comum até hoje. Isso é super comum. E não é fácil a gente que é de mais idade lidar com isso, né? Mas tudo bem, eu não parei, não. Eles não conseguiram me calar. Então foi ótimo, eu fiz o curso e tal. Lembra? Na nossa pós? Também quiseram nos calar, mas enfim. Não, isso eles não conseguiram. Daí, eu entrei, fui para a General Electric e essa gestora começou a implantação na Life Science, a implantação de IHS. E ergonomia, que daí, né, a minha mentora Moore, fazia parte, né? E aí eu falava, só que eu não tinha contado para ela, nem para ninguém, que eu fazia fisioterapia com medo de ser demitida, porque eu precisava do trabalho para pagar a faculdade. Então, assim, eu saí da área da qualidade, e sempre assim, né? Quando você sai do emprego, às vezes você não volta para a mesma função ou uma função superior, você tem que dar um passo para trás. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu dei um passo para trás, voltei para o secretariado, e aí brilhou os meus olhinhos quando apareceu um programa de ergonomia. Eu falei, eu quero, é para mim, é para mim. E ela ria. Ela falou, mas por que você quer tanto isso? Eu já estava trabalhando há alguns anos já com ela. Eu falei, porque eu estudo fisioterapia e tem tudo a ver. Então, eu vou cuidar desse tema com muito carinho e com um diferencial meu, né? E foi assim que começou. Então, aí eu comecei a trabalhar com essa área com esse tema de ergonomia, e depois ela me deu a oportunidade, por isso que eu falo, a oportunidade, você tem que abraçar e você tem que honrar e agradecer muito a quem te deu, né? Então, eu agradeço demais, porque a gente precisa fazer isso. E vou até dizer o nome, porque, né, é Gisela Bellinello, né? Porque o que ela me propôs? Botar uma estagiária para fazer a secretaria, eu coordenava a secretaria e fui trabalhar com a parte de EHS. E daí, sim, aí tive mentores, aí um dos meus mentores falou, olha, você precisa ter formação. Bom, fui lá ser aluna da Fabi. E aí foi aí que tudo começou. Então, eu tinha um pouco de experiência de trabalho, mas eu precisava da formação. Então, depois de passar pela segunda faculdade, eu voltei para um curso técnico. E aí, as pessoas
se questionavam, né? Mas será que não era melhor você ter feito um curso para frente? Por que fazer um voltar, né? Mas foi um Uma ideia aprendizado errada de para delícia. frente e para trás, né? Exatamente, que não tem isso. Eu acho que quando você tem um propósito de vida que é ser fiel ao seu propósito, o que que você gosta de fazer, o que que você quer fazer, que era o meu, não importa se eu vou dar um passo para trás, para frente, ou se eu vou ficar do lado, não importa. O importante é você saber onde é que estão essas oportunidades, se conectar com as pessoas que vão proporcionar esse aprendizado, né? E aí seguir. Né? Então foi a partir daí que eu entrei na área de segurança do trabalho e até hoje estou firme, né? E que gosto muito. E aí foram desenvolvendo as carreiras e tudo mais. E hoje você está? Hoje eu estou como uma líder global de riscos dentro da Uber, né? Então a Uber é uma empresa de tecnologia, é uma empresa nova, né? Do ponto de vista das grandes Sim. empresas, empresa sim. de tecnologia, né? O desafio é bem diferente do que você ter uma empresa fabril e tudo mais, mas que tem os seus desafios, não se enganem. Que as pessoas muitas vezes confundem. Eu ia falar, as pessoas não veem nem a Uber como uma empresa de tecnologia, já Vem começa como por aí. logística, Exato. transporte. E Transporte, não, e não. ela é a empresa que cuida do aplicativo. E esse É. aplicativo poderia estar fazendo qualquer coisa, É. né? E hoje, Jean, principalmente eu preciso colocar aqui, a gente tem várias opiniões, né? As pessoas, elas, muitas vezes até sem conhecer os desenhos dos trabalhos, emitem opiniões e tal, mas uma coisa que a gente precisa dizer é a inteligência, né? Por trás dessa grande marca, é uma inteligência de processos, é uma inteligência de formato de trabalho. Uma coisa que eu vejo em você é o como você trabalha feliz. Eu gosto mesmo. Sabe, você trabalha muito feliz e você teve capacidade de fazer muito projeto bacana, assim. Você cria, e aí, né, falando de base, por sermos muito amigas e nas nossas trocas, principalmente pessoais, assim, as campanhas que a Janete desenha, até porque ela é muito criativa, né? Então ela faz seleções de coisas assim, de virada de chave mesmo para levar para as pessoas. Queria até que você falasse um pouco sobre isso, Jean, porque você até isso é da pessoa, né? Até como aluna, você sempre foi aquela que teve a sacada. Então a gente ia criar uma cipate de exemplo para aprender como era criar um evento, um processo. E você é sempre a que vai pela contramão, de vamos fazer isso que você é fora da caixa. E você consegue traduzir essas ideias criativas de um jeito muito incrível, que faz as pessoas entenderem. Que sempre acho que é o desafio, né, Fê? Quem é muito criativo não consegue. Só aquele grupinho entende ele, né? Talvez isso tenha um pouco do que eu falei da formação de humanas, né? Porque tem uma formação diferente, você tem uma visão diferente. Eu acho que tudo que a gente faz na área de segurança tem que focar muito no como as pessoas vão ouvir e reconhecer o que você está falando. Então, a gente tem que focar na pessoa. Eu sei que existem processos, eu sei que existem documentos, eu sei que existe tudo isso. Mas se você não entrar, não convencer as pessoas de que aquilo é importante, aquilo faz bem para ela, a gente não vai avançar, né? Então, eu aprendi muito nesse contexto. Quando você tem um risco que ele é muito real e está na sua frente, é mais fácil de você dizer, não põe a mão aí que vai queimar. É simples assim. Mas quando você tem um contexto em que você está lidando com pessoas em que o trabalho ele é muito mais cognitivo, comportamental, então você tem que saber como é que essas pessoas, e geracional, né? Como é que essas pessoas estão se comportando e como que elas estão absorvendo as informações, né? E se eu não tiver essa linha de pensamento, me conectar desse jeito, eu não vou falar com o meu público. Então, acho que o ser criativo está muito na questão de como falar com o seu público, entenda o seu público, né? Porque pode até ser criativo em termos de uma cipate formal ou standard, como a gente tem feito, muitas empresas têm feito. Se isso estiver falando com a sua população, tá perfeito. Agora, com a minha população é um pouco diferente, né? Então, esse momento da criatividade tá mais relacionado com a conexão com as pessoas. Tem que fazer aquilo ter sentido, senão vai ser frustrado.
né? E é nesse sentido que a gente acaba desenvolvendo coisas, e que a Fabi foi muito parceira em desenvolver coisas para a gente, com o seu conteúdo digital. Nossa, é maravilhoso, é uma empresa, você é maravilhosa, sua empresa é maravilhosa, é tudo maravilhoso, porque a gente sabe com quem que a gente pode contar para isso. Porque é o que você falou, você vai se unir com pessoas para ter um conjunto, a gente não é perfeita. Eu jamais tenho essa. Jamais, pelo contrário. Se eu preciso me unir, eu preciso me juntar com quem vai poder fazer um trabalho bacana. E isso acaba tendo resultado. E aí motiva o próximo, né? E aí assim a gente vai seguindo. Uma coisa, se a gente começar a trocar elogios, tem uma mesa aqui que vai dar um difícil, bate-bola. gente, é difícil. Que Não vai dar. Você tem um preparo para coisa grande muito, muito forte. Assim, Eu não tenho medo, né? Eu sou abusada. Eu sou abusada. a gente, né, já conversou com boas pessoas abusadas. Eu vou dizer com quem já trabalhou com ela. Foram duas grandes surpresas. Era muito gostoso trabalhar com a Janete. Normalmente, se você trabalhar com alguém de segurança, medicina de um lado, segurança do outro, aqui a gente está falando de pessoas e lá está falando de processos, regras e, enfim, leis, né? E normas. E nunca foi isso que eu vi na Janete. A Janete via pessoas. Então eu falava, gente, ela me entende. Então era fácil, era fluido, era muito mais tranquilo. E é isso. E quando você trabalha lá com o pessoal da segurança, né? Eu falo como filha de um engenheiro, né? Que sempre foi aquela coisa, não. Calculado, é um risco muito calculado. O risco dela é calculado, não que ela não seja responsável. Mas ela nunca teve medo do tamanho do risco. Né? E lá, normalmente, você trabalha com a segurança e fala, não, isso daí não. Não vamos mexer nisso aí que dá muito trabalho. Ou muito complexo. Tem que convencer muita gente. Tem que convencer muita gente. A gente está mexendo num risco alto para convencer as pessoas a comprarem, sabe? Deixa para lá. Ela nunca pôs o deixa para lá. Como entendeu? se ela não estivesse aqui, né? Mas eu tenho um amigo, se contar com o Alexandre Guzmão, 2. Mas esse amigo, ele é do Senac, né? Chamam ele de JS, é Joselito Barros, mas é o JS. Hoje ele é coordenador, mas por muito tempo ele foi professor da área de TI. E tem pessoas como o JS e a Janete, que Tudo parece com que J, hein? é o DNA da lindeza. O DNA do inferno. Porque se eu tô brava com alguma coisa, é muito evidente. Nem combina muito. Ela é plena, assim, tem... Mas eu acho que vocês não estão me conhecendo. Do DNA da lindeza. O DNA da lindeza faz a pessoa colocar verdades muito fortes, muito mas claras com uma e fofas. gentileza, um brilho, um negócio que faz a gente Assina falar. Então Será? Pode dar mais bronca, que não tá tudo bem. Já, eu acho que eu entendi, então vamos, né? Então, ele fala as coisas num sorriso, que teve um dia que eu assisti um vídeo dele dando uma bronca numa pessoa, e ele tava dando com uns olhinhos, um sorrisinho e um tom, que, gente, se você lesse só a legenda... Sabe? Ia ser pesado, assim. Mas eu tive que aprender com os ambientes que eu estava trabalhando, né, Fabi? Por exemplo, o primeiro dia que eu estava trabalhando na empresa, na empresa atual, o meu primeiro risco foi briga de Nerf. Briga assim, lutinha de Nerf, na brincadeira, no momento de lazer. Mas aí que você fala assim... Eu tô rindo porque não é algo que eu espero não encontrar, é, né? Exatamente, né? Não tô nem preparada. Como é que eu lido com isso? Que é isso? Só para as pessoas entenderem. Pra todo mundo saber o que é São briga de Nerf. aquelas Aquela bolinhas bolinha. Gel. Não é gel, é um EVA. Um EVAzinho com uma pontinha um pouco mais dura. Então, eles estavam brincando disso. E aí, como abordar e dizer, olha, isso pode pegar no olho, não é legal. Isso pode né? pegar o Como será chato que É, acaba com a brincadeira? Como sem tira ter criança? ela. Como você tira o brinquedo das Tira. crianças, né? Como tirar o brinquedo das A crianças? humanidade nasceu com alguém falando, cuidado para pegar no olho. O Adão, essa costela aí. Mas eu acho que é isso, a gente acaba aprendendo com o ambiente que a gente está, em como abordar, em como falar. O risco está aí. As Estou pessoas. imaginando agora eles de Nerf, fazendo lutinha e óculos de segurança. Deve ser o máximo. Não, eu preferi tirar. Ao invés de botar óculos em todo mundo, eu preferi suspender o uso da Nerf. Mas era o começo, né? Quando você está começando uma empresa, assim, e o que é legal, né? Que é tudo. A gente tem essa liberdade. E eu acho que a liberdade de falar e a liberdade de colocar, né, ali um ambiente corporativo, estava bem no comecinho. Então, eu aprendi muito com eles também, né?
Então foi uma trajetória bem bacana. Assim, você falando agora me faz realmente pensar, né, que há pouquíssimo tempo a gente começou a falar de PGR. Como demorou, né, para a gente começar a parar de falar de forma documental das coisas, forma cartorial, né? Porque eu sou consultora de empresa, passou dos 20 anos. Nunca quebrei. Então, tô indo bem, né? E com o CNPJ antigão, então tô indo bem. E, cara, como a gente vendia documentos anuais. Preciso dizer, porque passei por essa época também. Dava um ano, atendia no passado, então hora de voltar com laudo ergonômico. Tudo errado, né? A gente fazia o que podia. As publicações de ergonomia, assim, até as publicações mais sérias, elas eram muito confusas. Muito confusas, porque umas a NR17 já não era tão fácil de interpretar. Você colocando agora, né, que foi sua gestora que implantou o EHS, que implantou a ergonomia. Começamos do zero, né? É isso, sabe? E assim, olha pra gente, se for olhar na linha do tempo da segurança do trabalho, não faz tanto tempo Não. assim, né? E agora só a gente tá falando de riscos psicossociais. Isso também, né, Gê, é uma coisa que você tem estudado, muito recente, porque principalmente empresa de software tem muita coisa relacionada ao trabalho invisível, que é do próprio trabalho de quem opera um sistema computacional, né? E sem falar, né, Fabi, porque a pessoa vem para a empresa, ela não é só um profissional, ela é uma pessoa. Quem hoje, é o que a Fê falou, quem hoje não precisa de um cuidado para a sua saúde mental? Quem hoje não é ansioso? Quem hoje tem controle total da sua vida, tem uma segurança financeira que possa deixar a pessoa bem? Então, assim, hoje eu olho para os nossos funcionários com um olhar. Eu não vou dizer maternal, porque eu não sou mãe de ninguém, mas com um olhar buscando isso, o bem-estar deles de verdade, porque ninguém vai para o trabalho absolutamente são, bem, Mãe de não gato vai. é mãe de gato, que aliás, beijo Cícero, mamãe. Gente, porque não dá. Os meus também, né, não dá. Mas é esse olhar que a gente tem para as pessoas, e é o nosso maior risco hoje, é garantir que as pessoas estejam bem, trabalhando bem e produzindo. E no mercado, que é muito rápido, as coisas mudam muito rápido, não só no mercado, o mundo está mudando, está todo mundo em transformação. Então, se a gente não tiver esse olhar, eu agradeço o fato da gente poder ter lei que nos obrigue a, de certa forma, olhar para isso, porque eu sei que muitas empresas, a empresa que eu trabalho não, porque isso já é uma premissa, desde quando ela foi fundada. Mas muitas empresas não têm isso, né? Esse olhar cuidadoso para a saúde mental dos funcionários. E mesmo na marra vão ter que olhar. Tem que olhar. Né? Não só isso. Eu me lembro quando você entrou na Uber que um dos maiores desafios era a linguagem, porque você sempre foi muito fluente no inglês, mas lá você precisava já ser fluente no espanhol. E aí você começou a fazer todo o seu trabalho também estudando, e hoje você é responsável também por fazer toda essa gestão do que é lei em cada lugar, que são diversos países, né? E ter essa coerência do que está sendo feito num lugar, de um lugar para o outro, né? Eu tive uma fase, o espanhol eu sempre gostei. Eu falava, eu estudei um bom tempo italiano. Mas quando eu comecei a estudar espanhol, eu perdi todo o italiano, porque ele mistura, né? Você vira uma mescla. É Então verdade. é muito difícil. Você tem que ter uma base muito sólida do italiano para Pra aprender o não espanhol perder. e não perder. O meu chefe espanhol, né? Ele ficava no México, falava muito em espanhol. Então eu comecei a estudar o espanhol. Primeiro porque eu sempre gostei. E depois para facilitar a comunicação com ele. Então ele estudava português, eu estudava espanhol. E isso foi muito bom. Mas isso me abriu uma porta de assumir uma área Latam. Né? Então, quando a gente fala, como é que você traça uma carreira, como é que você avança numa carreira? Você precisa fazer caminhos, traçar algumas estratégias para você chegar lá. Então, se eu quero... Nossa, sua pulseira bateu na mesa, fez um barulho Desculpa aí. de mobilete, você viu? De Não interferiu, compressor. espero não ter interferido na gravação. Mas... Quase mágico. Meu Maria Bethânia, meu braço Maria Bethânia, a parte. Então, e aí o espanhol me ajudou.
a mudar para a Latam, e aí foi uma fase muito boa e tal. E depois o convite para trabalhar com ergonomia globalmente. Então, esse primeiro, cargo global está focado em ergonomia. Então, isso para mim é um ganho muito grande. Eu não tenho uma formação de ergonomista e vou buscar, mas eu tenho muito conhecimento de todos os empregos anteriores que eu passei, de toda a experiência que eu tive, os treinamentos corporativos que eu tive. Então, eu tenho uma noção muito boa. Sem contar que eu tenho uma mentora, que está aqui, a Fabiana. Qualquer coisa eu grito para ela, Fabi, pelo amor, a gente faz isso. né? E aí, acabaram me dando outros atributos também. Então, alguns outros processos e desenho de risco focado na saúde, né? Então, tudo que for risco relacionado com a saúde está comigo. A gente tem uma pessoa de risco global para a segurança, que são os processos para a segurança, e para a saúde ficou comigo. Então, é um desafio gigantesco, mas que eu abracei com todas as minhas forças, porque é uma oportunidade gigantesca, né? E você está numa condição onde você pode propor coisas novas, porque você está numa liderança, isso é impagável. Eu acho que isso é o que eu devo para a empresa, com tudo que o que eu já tive de oportunidades, eu devo isso a ela, de trazer todo esse conhecimento e propor coisas novas, porque a gente precisa estar alinhado, né? E claro, eu preciso me atualizar também. Então, da pandemia para cá, eu só estudei idiomas, e agora eu vou voltar para o mercado. Da pandemia para cá foi até bom não fazer nenhuma escolha, porque o digital fez surgir muita coisa que agora está começando a ser sedimentar, filtrado. né? Então, o que era muito bom está começando a ser ajustado Agora agora. é a peneira, né? A Eu peneira acho que sim. filtrando. Acho que 2025 realmente é um ano onde a gente vai sair um pouquinho desses grandes. Não é hype, porque são coisas importantes. Você fazer uma formação, você entender de inteligência artificial, você ter uma formação sólida de riscos psicossociais. A Fê e eu, nós temos alguns projetos de riscos psicossociais. E quando as pessoas perguntam qual que é a nossa metodologia, precisa de uma reunião de 2 horas para explicar. É difícil explicar. Não é? Que aliás, é uma... Que é uma bagagem de experiência e de É uma vidas. coisa até que a gente estuda pôr num artigo para dar um nome nisso, para não precisar ficar contando a história do começo até o final. Mas eu acho que isso de pessoas como a gente mesmo, que não para, e principalmente quem estuda ser humano nunca pode parar, que ser humano é a coisa mais extraordinária do mundo. Não tem nada mais mutável que ser humano. Não tem nada mais gostoso, né? Porque você está sempre inovando, coisa nova o tempo E todo. todo ser humano trabalha, até criança quando está estudando. E eu acho que esse é um diferencial das mulheres na segurança, porque acho que as mulheres estão mais dispostas a essas mudanças, sabe? Essas transformações. Os homens talvez, não estou falando com propriedade, mas talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade em transcender essa mudança. Historicamente, as mulheres mudaram. As mulheres tiveram que se adaptar historicamente, né? Os homens não, têm aquele papel. Eu falo que hoje a grande dificuldade para os homens é essa. É entender que eles também são um grupo que precisa se adaptar. É isso aí. Né? E aí, puxando um quadro? Eu puxo. Eu puxo o quadro? Posso puxar o quadro, então. Vamos puxar um quadro. E aquele quadro, né, que a gente quer saber de você, de alguma história, alguma coisa, um caos, né? Algo marcante da sua vida. E aí, a gente chama o quadro agora, Conta Pra Gente. Para você contar pra gente alguma coisa aí marcante dessa sua história. Você pode escolher pessoal, profissional, mas enfim. Que teve relacionado com a minha vida? Não necessariamente, né? Então a gente vai chamar agora o quadro Conta Pra Gente. Chama a vinheta. Tá. Eu podia ter pensado um pouco, elaborado um pouco mais, porque causas não faltam, né, na nossa trajetória, causas nunca faltam, né? Mas tem boas histórias, assim. Eu acho que o cuidado com as pessoas, eu acho que é o mais focado, assim. Eu acho que é o mais
o tópico, né? Onde tá. Eu tenho um caso engraçado, assim, que eu sou uma pessoa que, embora eu fale muito, eu também uma pessoa muito, que guarda muito segredo, que guarda as coisas, sabe? Então, eu vou abrir até um caos aqui, que eu ia contar lá no programa do Pochá, mas o Pochá não me chamou, só me botou na vinheta. Eu não sei, eu tô na vinheta da segunda temporada. É sério? É sério. Do Conta Pra Gente? Que história é essa, Pochá? Que história é essa? Você contou lá e não... Não contei, eu contei para eles. Eles estavam buscando histórias, né? E aí eu contei. O furo é nosso. O furo é de vocês. Agora ele não me chamou, mas Tá, perdeu, poxa. É Tenho nosso. certeza que vai sair na mesma semana, quer ver? Do jeito que é o Zeitgeist. não, é que eu contei, daí eles usaram a minha chamada para a chamada do programa, mas aí logo veio a pandemia, então eu acho que daí não rolou de me chamarem de novo. Mas é mais uma relação assim entre o É cuidado. antigo assim? Foi antes da pandemia. O programa? O programa Eu acho. Não, Olha, como a pessoa que só perto da descobriu no pandemia. TikTok. Não, mas perto da pandemia foi a segunda temporada, então não é tão longe. Não, mas pô, eu achei que... Você achou que era de Você achou que agora? era de agora? Não, ó, tem De história agora. ali. Não, agora acho que ele nem vai fazer mais, vai encerrar, parece. Tem história. Gente, eu achei que o TikTok... ele É que não agora tá tinha- viralizando no TikTok, é isso. Eu preciso Anyway. ficar lá. Eu mandei a história para eles, que é um cuidado, um segredo que eu guardei de um funcionário. E eu guardei por muitos anos. Mas sem saber o que eu estava guardando. Aquela silenciosa. É. Um funcionário chegou para mim e falou assim, eu era secretária é super organizada. Você está sempre, né? Ele trouxe um pacote para mim e falou assim, você guarda para mim? Porque a gente vivia mudando de andar, muda de com medo, prédio, muda de um lugar, muda do Quer uma outro. botinha? Olha lá, você tá com medo. E eu guardei esse pacote para ele. Falei, tá bom, deixa aqui comigo na gaveta, porque se a gente mudar de novo, eu vou guardar. Eu guardei isso por 3 mudanças. E eu falava para ele, preciso devolver seu pacote. Ele, guarda com você tá guardado. Eu saí Você da nunca empresa. teve curiosidade? Desculpa te Não cortar, podia, eu curiosidade. ia devolver. Não, de perguntar o Não, que não era pra. perguntei, eu só guardei. Não consigo. Eu só guardei. E aí, ele saiu da empresa. Eu falei, meu Deus, eu preciso te devolver o seu eu não sei pacotinho. se vai conseguir ser pior de tudo que já passou. Bom, aí ele falava, não, deixa aí com você. Uma hora que a gente se vê, eu pego. Tá bom. Depois eu saí da empresa. E aí levei os meus pertences pessoais para casa. Inclusive o pacotinho. Aliás, meu apelido em casa é pacotinho, eu vou abrir. Então, eu levei o pacotinho para casa. Por conta dessa história. Por o conta apelido. dessa história. E eu levei para casa. E daí, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos trabalhando no Rio, foi uma fase ótima. E eu recebo uma ligação de um dos colegas de trabalho daquela época, do emprego anterior, falando, olha, fulano morreu. Falei, meu Deus! E eu tenho um pacote dele guardado. Poxa, você perdeu mesmo. E o meu amigo falava assim, como assim você tem um pacote? E o que tem lá dentro? Eu falei, não sei. Eu vou devolver, em algum momento da vida eu vou devolver. Eu não sei o que é. Pelo amor de Deus, você tem que ver agora o que tem nesse pacote. Você tem que ver agora, você tem que ver agora. Vai ser pior do que tudo que eu tô... Dentadura, ossos mortais. Não, Ela olha. voltou no tempo quando abriu. Ele falou assim, quando que você vai conseguir ver esse pacote? Eu falei, quando eu voltar para São Paulo, que eu tava no Rio. Esse pacote estava guardado em São Paulo. E aí, depois de acho que um mês que eu vim para São Paulo numa visita, eu fui procurar. Tava dentro de uns guardados, um baú que eu tinha lá. E falei para minha mãe e meu pai, falei, preciso achar, porque o moço morreu. E eu não sei o que tem dentro. Meu pai, pelo amor de Deus, você fica guardando drogas para as pessoas. Eu falei, pai, não é. Foi a primeira coisa que eu pensei. 2 quilos de pão. Vou É guardar. meu momento. A gente fica assistindo Nossa. o positivo para cocaína. É isso, a hoje gente em dia fica, é isso, né? é Essas isso. coisas. Não. Escobar. Não, pai. Não. Janete Escobar. Menina, foi uma movimentação, a família inteira para achar o pacotinho. E achamos, fizemos uma junta familiar para abrir o negócio. Mas Um falava que era dinheiro, Testemunha. outro falava que era Naftalina. droga, outro... Não era, gente. Eram cartas de amor, recadinhos. Só que nesse Ainda bem que pacotinho foi eram famoso. 3 mulheres diferentes na mesma época. Então elas mandavam, tinha bilhetinho marcando, Esperto ele, né? marcando encontro atrás do cemitério. Nunca ia vazar.
Nunca ia vazar. Tinha as fotos, tinha a música, e teve que ter uma cartinha muito bonitinha que a pessoa escreveu Aí assim, você vê o falando, nome olha, das mulheres, né? essa música, Rainha Vírgula Elizabeth. essa música acabou de ser lançada, era uma música do Roberto, bem antiga. Então, assim, eram coisas antigas, mas que ele tinha muito carinho por elas, e ele não queria se desfazer. E ele era isso casado. eu Mas aquilo não mando podia pra vazar. três Mas, ó, e detalhe. falo, ó, Não, eu tô para de pensando- sofrer agora. Eu tô aqui pensando a Janete chegando com o pacotinho É, lá no você velório aí do rapaz, entendeu? deixando essa E ele é coroa. casado. E aí, eu tentei achar uma das mulheres para devolver para ela, porque se fosse eu ia gostar de receber de volta. Significa que aquela pessoa foi Eu também. importante. Não achei o endereço. E para finalizar, o pacote está guardado comigo até hoje. Mentira. Passa isso aí, gente. Sabe por quê? Que Que eu não- hoje com essas redes sociais, a gente acha. E outra coisa. Hoje basta um CPF, aliás, tem esse tipo de serviço de data. Mas aí a esposa dele Analytics. também pode ficar sabendo. Eu não quero. Filhos. Tem toda uma questão É. kármica, você só tá É. no meio do fogo. E o pacote está guardado porque se eu jogo o pacote fora, eu jogo a história fora. Ah, que lindo. Olha como ela se preocupa com pessoas. Tá ouvindo, né, a história? Eu acho que tem um pouco isso, né? Por que que eu lembrei dessa história para contar para vocês? Mas eu não posso Foi jogar a história ótimo. É a fora. preocupação com Foi pessoas. Depois que eu Foi morrer, ótimo. as Como- pessoas podem jogar fora, Gente, mas por como enquanto você não. sabe contar histórias, gente? Não, Meu e Deus. Pra Olha. mim, eu tô tirando duas conclusões aqui. O quanto ela realmente se preocupa com as pessoas, com a história, com todo esse envolvimento. Ela não é em momento nenhum uma fofoqueira de, meu Deus, olha isso Momento aqui. nenhum passou carta E o de quanto amor. ela é Pra mim segura. foi daí pra E o pior. quanto ela é segura. Eu Sabe, tava pra aqui, mim eu falei, tinha um imagina dedo. que eu guardo um negócio, a pessoa fala, não, continua com você. Eu falei, mas continua comigo por quê? Que raio tem aqui dentro que você não quer de volta? É, tipo Não. o dedo do presidente. Tranquilo, eu guardo. Não, e quando a gente foi abrir, o pacote tinha tantas camadas de fita crepe e papel, né? Que estava Nossa. muito bem embrulhado. Então, dava. E Hoje em formol, dia, sabe? hoje em dia eu não faria isso. Então você vê, eu acho que cada medo e cada insegurança, você tem uma época da Amiga, sua guarda vida. pra mim. Não, o segredo é só pra Janete agora que eu conto. Eu sou guardadora de segredos. Aí o Chico, meu marido, me colocou esse apelido de pacotinho. Olha, a gente podia muito fazer o unboxing do pacotinho, Do assim, né? pacotinho. Aí fala o nome da pessoa, né? Porque aqui tudo pode acontecer. Quando a gente tá assim, nesse nível de Desse energia. nível de energia, né? É. E abrangência, né? A gente tá achando que tá falando só entre nós, eu não sei qual vai ser a abrangência disso aqui, mas isso aqui pode ganhar o mundo, já pensou? Mundo. E por falar em mundo, vou fazer um gancho numa pergunta que eu tô aqui era lá contando, né, do seu Sim. global, né? Sim. Tô aqui pensando, a Uber tá no mundo todo. Então você tá falando aqui com essa tranquilidade, sabe? Com essa simplicidade. Ah, eu cuido dos riscos lá e tal, mas assim, você também deve ter provavelmente contato com outros Sem hubs do dúvida. mundo. É. Então você não está cuidando só de Latam, você tem toda uma bagagem aí de discutir esses riscos aí são todos gerenciados globalmente, encontros, sei lá, um trabalho Globalmente. Conjunto. Então, a gente tem separado por regiões, né? Que é a região de Latam, região de EMEA, que pega toda a Europa, a região de EPEC, que pega a parte de Austrália, Oceania e os países ali asiáticos, né? Então, é um desafio, por exemplo. Às vezes eu tenho reunião às 10 da noite, 11 da noite. Fuso Não é o horário, tempo língua, todo. Porque para falar com esse cultura. Então, você tem que traçar uma forma de trabalhar programas de uma forma que seja entendível para todo mundo. E o mais legal disso é porque, óbvio, eu não trabalho sozinha. Então, qualquer programa que a gente vai desenhar, é preciso compartilhar com essas regiões para ver se faz sentido. Então, qualquer documento ou descrição de um programa, ele leva meses, porque é muita gente para olhar, para dizer aqui funciona, aqui não funciona. Contribuir. E contribuir. Então, porque senão não adianta vir um top-down e você se adapte a fazer, isso não E funciona. a minha cabeça de médica é óbvio, nós falamos aqui dos riscos psicossociais. Risco psicossocial é risco psicossocial no mundo, mas a forma com que cada um entende o mundo, cada um entende o trabalho, na sua cultura, é muito diferente. Então, não necessariamente eu faço gestão de risco psicossocial da mesma forma no mundo todo. E Exatamente. ergonomia é coerência. E, por exemplo, quando a gente está falando da Uber, até quando ela chegou no Brasil,
eu lembro como foi a reação Apedrejada, praticamente. dos taxistas, né? Então, a pessoa que está à frente da gestão de saúde, ela tem que ver a gestão de saúde de forma extremamente estratégica. Então, hoje, por exemplo, 2020, É que gestão de saúde para funcionários, tá? isso, Deixar não claro, para, senão, para motoristas, mas, por exemplo, tem um funcionário andando com um crachá, né? Então, uma questão de gestão de risco. A mesma coisa, uma pessoa que está. Você está aqui, que foi o que aconteceu com todos nós, estou aqui vivendo mais um dia, lockdown. Gente, o que a gente teve que fazer no lockdown, até hoje, assim, eu fico pensando, claro, a área de saúde e segurança, ela não tem muito concorrente. A gente mais se ajuda do que... O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aqui? Foi isso? Não, você sempre tem quem te inspire, quem compartilhe coisas. Eu lembro que teve uma época que eu estava aprendendo muito sobre higiene em tempo recorde, porque eu sempre fui da ergonomia, né? A gente sempre foi mais separado, então higiene aqui, ergonomia ali, só que eu ia coordenar o curso. E o curso era inteiro, eu precisava entender de tudo, né? Então, que sorte a minha que tinha o Segurito, que, claro, revista Proteção, a gente não precisa citar, mas que tinha o Nestor, que eram pessoas que iam para a rede fazer modelos e compartilhar, assim. Isso ajudou muito na pandemia. Mas, quando você está num cargo global, você não tem você. É você, o seu olhar ali para aquela empresa de software. Aí agora os meus Na professores. verdade, é o contrário, né? É todo mundo para você, né? E os meus acho que tem as professores duas da engenharia vias. de produção agora, momento orgulho. Mintzberg, um autor que fala sobre modelos de organizações, a Uber é uma adocracia. Então, é uma empresa que troca o pneu andando, né? Então, ela tem uma altíssima inteligência. Porque quantos anos tem a empresa, Jean? Globalmente, você fala, porque assim, cada país Foi uma numa entrada diferente, timeline, né? né? Brasil tem 10 anos, fez 10 anos. 10? Foi em 2014, Eu quando a lembro da gente minha teve a vida Copa. sem esse app. É, Mas para você ter uma ideia, assim, se tem 10 anos, no foi a Brasil, chegada, a quebra cultural, trabalhos por aplicativo, que até hoje as pessoas estão. Ainda é uma adaptação, eu acho, né? E a pessoa que desenvolve o app, ela tem que ter uma inteligência muito grande, porque o mundo muda o tempo inteiro. o trabalho deles é fantástico, né? A área de engenharia, de desenvolvimento é fantástico. Quando você fala de pandemia, a área de HS sempre foi uma área de back-office, né? Que é uma área que está tudo perfeito, você está todo mundo bem, você não tem acidente, a gente está brilhando, só que ninguém está vendo que a gente está brilhando. Trabalho invisível. Né? É um trabalho invisível. Na pandemia, a gente precisou trabalhar muito para manter todo mundo trabalhando seguro de casa, a operação funcionando. Então, a área de segurança do trabalho, ela apareceu muito mais. Então, as pessoas puderam ter esse contato. Porque quando é na fábrica, eu acho que é diferente. As pessoas veem no dia a dia. No trabalho, no ambiente corporativo, porque é uma empresa corporativa. Então, a visibilidade dela é menor nesse sentido, né? Com a pandemia, a gente ganhou um outro espectro, uma outra spot. E isso proporcionou um crescimento muito bom, muito grande. Nessa época, eu estava trabalhando só com Latam. Mas foi muito desafiador trabalhar de casa, falando com todo mundo, com esses time zones diferentes e tentando manter um estándar mínimo, né, de cuidado. Então, mas foi um aprendizado sensacional também. E criando guides e fazendo traduções que fazem sentido para todo mundo. Nossa, tradução, o que eu fiz de tradução, porque nessa época não era global, eu tinha que traduzir para o português aqui, né? Então, a gente fez muita tradução. Isso é brilhante. Tem que ser muito visionário, porque para estar na frente de uma corporação desse tamanho, e é você. Né? Você até tem outros pares ao redor do mundo, mas é follow-up. É você com você. Exato. E às vezes isso dá
Claro que isso gera medo e insegurança, né? Com Quer dizer, certeza. onde é que eu não posso errar aqui? Porque isso vai ter um impacto em muita gente, né? Então, exige muito mais preparo, exige um olhar muito dedicado, exige um cuidado muito maior. Então, não dá para se tranquilizar dizendo, eu aprendi muito, a bagagem que eu tenho é suficiente para fazer isso. Eu não tenho essa arrogância, assim a gente pode dizer, mas eu sei que eu preciso, vou contribuir, mas preciso aprender muito também para poder estar no nível que o negócio precisa, né? Porque cada dia é uma surpresa, cada dia é um desafio. E é uma empresa que ensina muito para a gente em relação ao futuro do trabalho, a trabalho Eu uso eles de exemplo na minha aula de gestão de saúde. demais, Eu demais. uso. A solução, como eles criaram, o quanto eles enxergaram ali uma oportunidade, enfim. E E várias outras coisas. E quanto isso continua tendo, né? Eles não simplesmente falaram, tivemos uma ideia, tá aqui, Não, paramos. São Não, vários produtos, são vários são produtos e várias não coisas para. que é, e a gente precisa estar trabalhando com o mundo. A gente faz o mundo, a gente que eu falo, né, em companhia, o mundo se mover de alguma forma. Né? E a gente precisa mover junto. Então, eu não tô. isso. Eu acho que nesse ponto eu me encontrei, porque eu não, também não fico parada, né? Eu tenho a minha. Esse meu instinto, sabe? Eu Essa não inquietação, né? sinto que eu tenho a idade que eu tenho, muitas vezes eu deveria, mas eu não sinto a idade que eu tenho. Conviver também com um público mais jovem, né? Porque as Big Techs, elas têm uma Sim, geração muito bem mais mais jovem, jovem. né? É desafiador, mas quando você tem uma empresa que tem políticas e que tem uma missão muito clara e que tem as políticas adequadas, é muito tranquilo. Então, é maravilhoso, né? Porque a gente sabe o que é mais difícil, não adianta você querer comportamentos adequados se a empresa não tem valores e se ela não prega esses valores. Se ela não vive, né? Nem prega, mas ela não vive esses valores. Então, desse ponto de vista, eu tenho muita sorte. E, claro, a gente tem sorte, eles Muita, têm sorte. muita. Você é realmente. Qualquer lugar que te tiver vai ter muita sorte, porque Ai, você é que Deus esplêndida, ouça, esplêndida, joga pro universo. mas eu preciso fazer a colocação que a camisa da gestora global te cabe lindo, sabe? Fabi. Eu acho acho também. que Ah, que lindo combina, sabe? isso. Por exemplo, para mim, eu ser empresária BR que trabalha com geração Z e meio alfa, viu? Porque já tem umas crianças que andam pegando, entrando no Discord, depois eu conto. Mas caminhando para o finalzinho. Passou não. rápido, né? Muito. É absurdo. Falei, é um É negócio muito assim. rápido. A gente está estudando fazer maratona, a gente está estudando fazer um retiro. Eu estou brincando desde a Retiro é temporada ótimo, 1, né? mas uma das minhas brincadeiras vai ser verdade. Ainda não é um retiro, mas uma das coisas que eu falei, quem sabe a gente não faz 3 pontinhos, vai sair em 2025. Então, eu sei que vocês estão ligados aí, vocês vão se lembrar deste recorte, mas caminhando para o finalzinho, primeiro, embora a Jan seja do ambiente corporativo, software, tech, e ela não esteja na produção, ela vai levar essa coisa linda, que é o capacete Ai, eu já amei. A rosa hora que eu entrei aqui, eu da falei, gente, MSA. para. Dá Não, vontade eu de vou voltar pra fábrica, arrasar. não dá? Não, eu vou arrasar, porque a gente, assim, sempre tem uma construção, né? Um site novo que a gente está fazendo. E eu poder entrar com esse capacete rosa vai ser sensacional. Os alunos. Tá vendo? Capacete rosa. Maravilhoso. Gente, depois eu vou até mandar pro pessoal da proteção. Eu uso em casa. O meu marido ele tem uma filhinha, a Elsa, linda. Ela é viciada no capacete. Ela chega, coloca o O B capacete, põe o meu. tira O B põe o várias meu. fotos Que e lindo. anda pela casa e desenha o capacete da MSA. Então, MSA, Dia das Crianças. Conte com ela que ela vai com o capacete para todos os lados. O meu já tá Nossa. pendurado na parede, é o brinquedo do B. Ele põe. Nossa, ela vira a segurança. Esses dias ela foi mexer nas plantas e ela falou: preciso pegar o capacete. Tá Que certo. E é isso, vai construindo essa cultura de segurança. É isso. Exatamente. E a bota da Marluvas. Mentira! E a caneca, né? Olha, eu tenho que dizer que como evoluiu o EPI para as mulheres, né, gente? Era um Vamos horror. falar que Olha esse as minhas conforto. ressalvas no começo era
tenho que botar esse sapato de segurança, porque eu andava de salto, né? Eu era muito metida. E, gente, E falei, o olha que design, lindo. olha, é muito diferente. Eu é cheguei a muito ter diferente. épocas de que não tinha meu número. Não porque meu pé é grande, porque era um pé pequeno, então só tinha número para homem. E aí põe meia, doutora, aí na frente Pé e usa grande. esse pé grande aí mesmo. Então agora a gente tem Nossa, muito mais. nossa, Tá lindo. fofura, olha isso. Não, é Ah, demais, que é demais. lindo, E, adorei. querida, caminhando para o final, a gente vai chamar um último quadro, que é para você deixar um recado final para as pessoas. Afinal, você é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que a gente fez muita questão de trazer. É nossa amiga de muitos anos, que venham muitos outros, muitos e muitos e muitos e muitos outros. Obrigada, Fabi. Que a gente tenha a honra de te manter na vida, porque caminhar do seu lado e nesses momentos que a gente se encontra, como tá a sua vida, como tá a sua, até me emociona. Graças a Deus, estamos sempre bem. A gente Nossa, tá sempre bem. emociona a mim também. É. Emociona a mim também, porque eu acho que eu falo pra cá ou pra lá, Pode ser. posso aqui. Então, eu acho que um recado excepcional. Então eu vou chamar a vinheta, né? Então Porque tá. pra gente dar até uma mudada na pressão. Chamo Ela Me Inspira. Olha, eu digo que ninguém está nesse mundo sozinho, né? E os parceiros da nossa vida, eles trazem desenvolvem na gente a capacidade de resiliência e de seguir em frente, de se reinventar, de criar e fazer um trabalho que é justo, né? Eu acho que a mulher na segurança, além de ser um trabalho maravilhoso, qualquer mulher pode estar. A gente pode estar em qualquer lugar, não tem função que seja absolutamente masculina. E a área da segurança é uma área maravilhosa, é uma área linda, muito inspiradora. E aprender com as pessoas que estão nesse meio também é maravilhoso. Então, eu procuro me manter conectados com vocês, porque eu sei que essa conexão com outros profissionais é brilhante e muito engrandecedor. Então, eu agradeço demais essa participação, os elogios, eu rasgo os mesmos elogios para essas duas que são maravilhosas, e assim, são parcerias de vida mesmo, né? E que a gente continue avançando e tendo ainda muita história para contar. E quem está interessado em construir uma carreira, nunca ache que não pode dar uma guinada, né? Acho que todo tempo é tempo de guinada, todo tempo é tempo de você olhar, seja sincero com o seu coração, obviamente, né? Porque senão você pode desperdiçar um tempo muito precioso da sua vida, mas se você ouvir o coração e for sincero com você mesmo, a guinada é sempre possível e no tempo certo. Né? Sabe o que a médica do trabalho ama nesses comentários? Que a guinada de carreira ou que o trabalho nunca é racional. Ensinaram a gente que a gente tinha que pôr a carreira no papel, desenhar e escrever e fazer links que fossem racionais. Ele nunca foi. Almejar o futuro, Ele né? nunca foi. Plano, qual é o seu plano de futuro? Se você ler os meus planos de futuro em todos os exercícios que eu já fiz, algumas coisas aconteceram de verdade, mas outros não passaram nem perto, porque o caminho que eu tracei foi totalmente diferente. Eu devo a minha carreira inteira a uma pessoa que me apontou um caminho diferente, que foi a Simone, minha professora de administração. Foi ela que falou, é possível você ter sua empresa. E ela me falou isso numa época que ninguém me falaria. Todo mundo ia falar, em algum lugar, CLT, uhul. E ela falou, não, você consegue... E foi ela. E se a gente lembra disso até hoje, é porque foi de fato marcante. Foi de fato um guia, né, na nossa vida. Que às vezes parece algo óbvio, né? Mas é aquilo que realmente te fez concretizar lá dentro e falar, realmente eu posso, por que não, né? Tem aquele vídeo do Steve Jobs que é Connecting the Dots, né? Você vai conectando os pontos da sua vida, quando você olha para a sua jornada, são vários pontos em que uma pessoa extraordinária apareceu e te ajudou a dar aquela guinada. E mesmo, às vezes, mesmo sem querer. Ela fez às vezes isso. ela nem parece às vezes isso ela no nem momento, parece. né? Não, Só a no momento presença, uma atitude, você fala, eu quero isso para mim. É isso. E é com esse jeito delicioso que a gente encerra esse papo. Jean, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia de conversa já esperada.
Já. Nada, né? Sem surpresa. A gente já Vocês são os sabia que ia amores. ser uma delícia. A gente precisa agora de uma com lasanhas. Agora a gente, isso, a gente precisa agora uma sem tempo para É acabar. isso, com massas. E para você que nos assistiu até agora, essa delícia de programa, estamos aqui em mais um programa do Elas na Proteção, que vai ao ar toda quinta-feira, meio-dia, no canal da Revista Proteção. Fica o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, a MSA, a Marluvas. Estamos aqui hoje nos estúdios da Animaseg e, claro, nosso agradecimento especial à nossa razão de existência, que é a Revista Proteção. Para você que nos acompanha, não esquece de curtir, deixa seu likezinho, compartilha, comenta. Qualquer ação que você colocar nesse vídeo ajuda o algoritmo do YouTube a impulsionar e levar a gente para cada vez mais pessoas, para que possam conhecer pessoas extraordinárias, assim como Janete Chaves, que deu um show no formato de entrevista. Fica aqui o nosso agradecimento. Fernanda Neto, aqui minha querida amiga, tenho certeza, a Carolzinha na Arábia Saudita, e eu, Fabiana Raulino, como sua host, aqui no Elas na Proteção. A gente se vê na próxima quinta-feira, meio-dia. Elas na Proteção, com você, com a revista Proteção, em 2025, na terceira temporada. Até a próxima.